Boa tarde, está no ar o RBV News, edição tarde que leva você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um dos envolvidos na tentativa de homicídio da estudante Joevelyn Ágata Martins, de 18 anos, foi morto no último dia 6 por traficantes na área de São Cristóvão, em Salvador. A jovem sul-mato-grossense foi atacada quando foi visitar uma amiga que conheceu pela internet na Bahia. De acordo com a imprensa baiana, a Polícia Civil divulgou que o rapaz era conhecido como Rafinha. Ainda segundo a polícia, 4 pessoas estão envolvidas no ataque contra a jovem, que foi encontrada despida e com sinais de violência. Os nomes dos outros rapazes não foram divulgados. Nas entrevistas que concedeu quando voltou para Campo Grande, Joevelyn afirmou que apenas um rapaz a atacou, mas a polícia baiana continua as investigações. A Polícia Militar realizou hoje em Campo Grande uma operação para combater o tráfico de drogas na região das Moreninhas. Segundo o comandante da ação, operações como as de hoje serão desenvolvidas em outros pontos da capital. Às 4 horas da manhã, o grupo de 100 policiais já se preparava para cumprir mandados de busca e apreensão. Antes de sair, os policiais receberam as últimas instruções. Chegando nesse local, vocês vão ter uma estrutura lá para a confecção dos termos de cumprimento de mandado e também do DOC. E se houver flagrante, evidentemente encaminha-se para a Polícia Judiciária. Terminada a reunião, as equipes seguiram para a região das Moreninhas, onde a operação se concentrou. Foram montadas barreiras na entrada e nas ruas de acesso ao bairro para checagem de documentos dos motoristas. Cães farejadores da Companhia de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais vasculharam as residências denunciadas como sendo ponto de drogas. Dos 8 mandados de busca e apreensão, 5 foram cumpridos. 8 prisões foram realizadas, todas relacionadas a flagrantes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Foram apreendidos 2 quilos de entorpecentes como cocaína, pasta base da droga e maconha, além de quase R$5.000 divididos em dinheiro e folhas de cheques. Os policiais ainda apreenderam diversos tipos de munição, coletes à prova de bala e armas. O subcomandante da Polícia Militar, Coronel Guilherme Gonçalves, explicou que a ação foi planejada com base no número de ligações feitas da região das Moreninhas ao Disque Denúncia. Segundo ele, o objetivo foi alcançado. A nossa inteligência tem buscado catalogar essas informações e, com base nisso, planejar ações como esta, voltado especialmente para os locais de maior incidência, tanto de denúncias como de estatísticas. Foi alcançado. O objetivo é exatamente atacar esse comércio de varejo, que, na nossa opinião, como já dito, alimenta os crimes outros, como furtos e roubos que envolvem a captação de dinheiro para comercializar, para comprar essas drogas. Participaram da operação policiais da Companhia de Trânsito do 10º e do 1º Batalhão, SIGCOI e Força Tática. Entre os detidos estão Éder Lopes de Oliveira, de 27 anos, e César Gonçalves de Oliveira, de 24 anos. Ambos foram levados para a 4ª Delegacia da capital. A partir da próxima semana, o Serviço de Limpeza Urbana de Campo Grande será de responsabilidade de uma nova empresa, que deverá mudar o perfil dos serviços prestados até o momento. O contrato firmado hoje terá validade de 25 anos. A partir do dia 21 de novembro, a empresa Solurb Soluções Ambientais, que venceu a licitação, começa a operar na capital. Com investimento anual de mais de R$52 milhões, a empresa será responsável pela coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais na área urbana de Campo Grande, Aianduí e Rochedinho. Segundo o secretário de Meio Ambiente, Marcos Cristaldo, até 2015 todo o município será atendido com a coleta seletiva. Hoje, apenas 32 mil domicílios são atendidos através desse sistema. A empresa também se comprometeu em recuperar o aterro sanitário do bairro Dom Antônio Barbosa 2. A ampliação da coleta seletiva no município, que hoje abrange 32 mil domicílios, e poderemos estar ampliando essa coleta em função da adesão das famílias campograndenses na coleta seletiva e também, o mais importante, é o resgate social dos trabalhadores do antigo lixão que vão estar trabalhando em situações adequadas, ambientalmente corretas, com equipamento de segurança. Esses trabalhadores já estão organizados desde 2010 em cooperativa.
Por mês, a empresa irá investir mais de 4 milhões de reais em serviços, como varrição das vias públicas, pinturas de meio-fio, limpeza e lavagem das ruas onde operam feiras populares, limpeza manual de bocas de lobo, a coleta e transporte de lixo hospitalar e também a construção de um crematório para carcaças de animais. Um avanço para a capital, como ressalta o secretário de Meio Ambiente. Muda totalmente o procedimento do gerenciamento do resíduo sólido no município. Nós vamos ser a segunda cidade do Brasil a fechar no aterro sanitário. A primeira foi o Rio de Janeiro, que é o maior aterro de lixo, que era do Gramacho. Nós vamos ser a segunda cidade a estar totalmente adequada à Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde todo o resíduo sólido domiciliar vai ser tratado num aterro sanitário, que é uma tecnologia mais bem atualizada e ambientalmente correta para tratar o resíduo domiciliar. Eu penso que é um modelo dentro da realidade econômica que nós possamos suportar, um modelo ambientalmente correto, um modelo com visão de futuro e um modelo que vai servir de exemplo não só para Mato Grosso do Sul, mas também para muitas cidades do Brasil. O superintendente executivo do consórcio, Elcio Terra, diz que ao final de 4 anos de concessão, toda a capital será atendida com a coleta seletiva. E sobre a situação dos catadores que não aderiram à cooperativa, ressaltou que estes poderão ir para a própria empresa Solurb, trabalhando como coletores ou varredores. Como meta estabelecido já para a concessionária, que ao final de 4 anos de concessão, nós tenhamos a coleta seletiva atendendo toda a população de Campo Grande. Então, algumas oportunidades vão ser oferecidas. Dentre elas, aquele catador que não quiser integrar a cooperativa, ele poderá ir para a própria Solurb, trabalhando como coletor ou como varredor, se ele tiver perfil para isso. E também vão ser oferecidos cursos de capacitação para outras áreas. E também hoje foi assinada a ordem de serviço para exploração do serviço de transporte público da capital. Apesar dos novos investimentos, o responsável pelo consórcio vencedor da licitação garante que não haverá aumento na tarifa. Ao todo, serão colocados em circulação nas ruas de Campo Grande 25 novos ônibus. 5 deles serão articulados e climatizados. Durante a solenidade de autorização da ordem de serviço para a exploração do transporte coletivo, assinada hoje pelo prefeito Nelson Trade Filho, um vídeo foi apresentado com um novo modelo às autoridades presentes. Com certeza, nós acabamos de assistir uma apresentação onde 54 quilômetros de corredores exclusivos estão garantidos e uma nova roupagem para que a cidade possa ter realmente um sistema seguro, eficiente, rápido, ágil, com conforto, com segurança e a um preço realmente justo. Ao todo, serão 20 ônibus iguais a este, colocados à disposição da população no próximo dia 26 deste mês. De acordo com a AGETRAN, todos eles estão adequados a circular nos corredores de transporte coletivos que farão parte do projeto de mobilidade urbana. Este modelo possui sistema de monitoramento, de GPS, painel eletrônico, acessibilidade adaptada à Lei 15.570, que inclusive permite uma redução de 99% de poluentes. E também terá capacidade para atender 85 passageiros na linha azul e 100 na vermelha. Os articulados terão capacidade para atender 135 pessoas. Todos eles fazem parte do novo modelo da Copa de 2014. Esses ônibus serão comandados pelo consórcio Guaicurus, que é composto pela Viação Cidade Morena, que é a empresa líder, Viação São Francisco, Jaguar Transportes Urbanos e Viação Campo Grande. Imediato o cliente vai perceber já o aumento da frota. Nós vamos colocar mais 25 novos ônibus. Desses 25, 5 são articulados, já ônibus maiores. Os articulados que hoje circulam em Campo Grande têm 18 metros, esses novos têm 21 metros de comprimento, são climatizados e todos equipados com essa tecnologia embarcada que vai permitir aí um serviço com mais detalhamento. Para o diretor da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Rudel Trindade, o novo modelo traz inúmeros benefícios aos passageiros.
a questão ambiental ela fica extremamente beneficiada nesse aspecto. Nós temos alterações internas, né, em termos de disposição, modelo de banco, disposição para dar um pouquinho mais de conforto para o usuário, para a questão da acessibilidade. Dentre as exigências do novo consórcio estão a de implantar sistema de informações, padronizar as estações pré-embarque e disponibilizar 600 ônibus, todos com acessibilidade e câmeras de monitoramento. E no próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. As perdas de arrecadação e as contas que não fecham fizeram milhares de prefeitos irem a Brasília pedir ajuda do governo federal. Eles participaram de um encontro no Senado. 1.500 prefeitos vieram ao Senado em busca de apoio. A Confederação Nacional dos Municípios estima que 3.000 prefeituras vão ter problemas para fechar as contas este ano. O motivo? Mais despesas como o aumento do salário mínimo e menos repasse de recursos federais. O problema hoje dos atuais prefeitos é que eles deveriam pelo menos ter acesso a recursos para poder fechar suas contas. A isenção do IPI para carros e eletrodomésticos provocou uma queda de R$1,5 bilhão no Fundo de Participação dos Municípios. O reajuste do salário mínimo aumentou em R$1,4 bilhão a folha de pagamentos. Já a isenção da CID, Imposto sobre Combustíveis, retirou quase 600 milhões dos municípios. Para que a economia fosse incentivada em frente a essa crise internacional da economia mundial, o governo brasileiro lançou mão de uma série de medidas, todas elas desonerando a produção. Só que quando desonera a produção, quem perde muito é quem está na ponta, são os municípios. Com a falta de recursos, os prefeitos tiveram que cortar o orçamento. As áreas mais afetadas foram a saúde, a comunicação e o desenvolvimento urbano. Mesmo assim, segundo eles, falta dinheiro. Na Prefeitura de Formosa, interior de Goiás, os repasses federais representam 70% do orçamento. Acho que somos pessoas de bens, né? Administramos o melhor possível as nossas cidades e precisamos que esses repasses venham para que a gente possa fechar. Porque eu considero, por exemplo, que eu não tenho culpa. Se o salário mínimo sobe, tudo sobe, mas a arrecadação não sobe, não tem como acompanhar. Se os prefeitos não fecharem as contas, descumprem a lei de responsabilidade fiscal. Eles podem ser alvo de processo na justiça com penas de até 4 anos de prisão e multa. E não é só isso. Com as contas rejeitadas, os prefeitos ficam inelegíveis por 8 anos, de acordo com a lei da ficha limpa. Eles pedem que o governo federal reponha as perdas e conseguiram o apoio dos parlamentares. É o dinheiro que a União tirou do cofre do município, sem pedir licença para os municípios, era dinheiro deles. Os prefeitos também querem a sanção, sem vetos, da lei que distribui os royalties do petróleo entre produtores e não produtores. Por causa dessa reivindicação, há 3 anos, os municípios do Rio não participam da confederação. Nós vamos receber em torno de 80, 90, 100 mil reais. 100 mil reais por mês, né? Um aumento, o prefeito vai poder pagar suas contas. O petróleo é uma riqueza de todo o povo brasileiro. Não pertence a 2 ou 3 estados, nem 4 ou 5 municípios. Como tal, nós temos que garantir que essa riqueza seja distribuída de forma efetiva para estados e municípios. No fim do dia, os prefeitos foram recebidos pelo presidente do Senado. Sarney também apoia a sanção da lei dos royalties do petróleo sem vetos. O projeto que saiu do Senado foi um projeto negociado, não só entre os estados, como também com a Câmara dos Deputados. O projeto está bom e ele serviria muito bem para apaziguar essa questão dos royalties. Os senadores aprovaram esta semana 2 projetos que concedem dedúcies no imposto de renda. Um deles permite deduzir contribuições feitas a instituições de educação pública básica e superior. Um
dos projetos permite descontar do imposto de renda da pessoa física as doações a instituições públicas de educação básica e superior. O objetivo é contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da infraestrutura escolar. Nesse caso, devem ser observados os mesmos limites previstos para pagamentos de despesas com instrução, no valor anual de R$ 3.091. Já a outra proposta prevê o abatimento do valor da contribuição previdenciária oficial, paga em nome de dependente que ainda não possua rendimentos. O desconto seria de até 6% do total de rendimentos tributáveis do contribuinte. É uma forma de ampliar a cobertura da Previdência e atender pessoas que não tenham como se manter e, portanto, terceiros fariam essa contribuição. São matérias importantes, vão tramitar na Câmara dos Deputados e a gente espera que possa haver a aprovação beneficiando milhares de brasileiros. As matérias, no entanto, correm o risco de serem vetadas, pois não prevêem o impacto que o abatimento pode ter nos cofres públicos. A dedução de imposto de renda não impacta só o governo federal. 50% do imposto de renda vai para estados e municípios. Então essa é uma matéria que precisa efetivamente ser calculada para ver a amplitude desse impacto e se há a possibilidade efetivamente da sua implementação. Os senadores aprovaram ainda requerimento para que o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, compareça ao Senado para debater os recentes apagões em diversas regiões brasileiras. A audiência está marcada para a próxima terça-feira, dia 20 de novembro. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas do Senado está ouvindo representantes do governo brasileiro para saber como o país pretende atingir as metas de redução de emissões assumidas até 2020. Elas chegam a 39% de acordo com os compromissos firmados na Conferência da ONU em 2009. Segundo os representantes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a primeira fase do plano de mitigação na indústria vai focar áreas consideradas sensíveis na emissão de gases de efeito estufa, exemplos do alumínio, cimento, papel e celulose, química e vidro. O plano prevê uma redução de 5% nas emissões projetadas até 2020, que estão estimadas em 308,2 milhões de toneladas de carbono. Em relação à indústria siderúrgica, o coordenador de desenvolvimento sustentável do Ministério, Demétrio de Toledo, explicou que o Brasil vem utilizando carvão vegetal na produção de ferro-gusa, o que, segundo ele, neutraliza grande parte das emissões. Um dos desafios do plano de mitigação seria aumentar a utilização de carvão vegetal a partir de madeira de origem legal e aumentar as áreas de florestas plantadas. Para isto, foi anunciada uma parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente, com o foco na origem da madeira, que a gente considera importante, a gente não pode vender um aço que a gente diz que é verde ou com baixa emissão de carbono se ele vem de uma madeira não sustentável, de uma madeira ilegal. Então, o Ministério do Meio Ambiente ficaria com o foco na origem da madeira e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio com o foco na modernização do processo industrial. Líderes comunitários do Distrito Federal estão sendo capacitados por defensores públicos para ajudar a prevenir ou solucionar conflitos. As principais funções de um líder comunitário são orientar os moradores sobre como buscar seus direitos e fazer com que casos corriqueiros sejam resolvidos de forma amigável. E esse trabalho é essencial para evitar um dos grandes problemas do judiciário brasileiro. A judicialização das questões e dos fatos da vida não é, hoje, a primeira opção a ser tratada, e sim uma conversa, uma mediação, algum programa de solução alternativa é muito mais vantajoso em termos de tempo, em termos de custos, em termos de desgaste humano. Pensando em criar e fortalecer uma parceria com os líderes comunitários, a Defensoria Pública do Distrito Federal criou um curso de capacitação profissional para melhorar o diálogo com a sociedade, além de dar mais informações a quem participa. Maria Alice é líder comunitária em Brasília e por isso conhece bem os problemas da região. Segundo ela, as questões familiares são as que mais impactam a vida das pessoas. O foco é a falta de união, é a essência da família, de você estar
realmente querendo saber por que a família está deixando passar, né? E na comunidade a gente tem que realmente mostrar que a família é a base. Direito do consumidor, conflitos de família e questões ligadas ao idoso são alguns dos assuntos discutidos neste curso. Aqui quem ouve aprende e também ensina. É muito importante que alguém fique repassando para eles, quase que diariamente, em todos os contatos que eles têm, para que ele se prepare para, quando se encontrar, se deparar com a situação dessa, ele sabe quem ele procurar, ele sabe como evitar, exigir uma nota fiscal, exigir a informação escrita, nada verbal, tudo escrito. Então esse é o básico. Agora vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista exclusiva com o candidato à presidência da OAB Seccional de Mato Grosso do Sul, Marco Túlio Murano Garcia. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de R$10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. O feriado da Proclamação da República promete ser de tempo nublado. Mesmo aparecendo entre nuvens, o sol estará forte e as temperaturas devem chegar a 33 graus aqui em Campo Grande. Não há previsão de chuva. Confira agora a previsão do tempo para amanhã para 5 capitais. Em nossa primeira edição de hoje, você conferiu a entrevista do advogado Marco Túlio Murano Garcia, um dos candidatos à presidência da OAB Seccional de Mato Grosso do Sul. A entrevista concedida ao jornalista Pio Lopes você revê agora. Nós estamos recebendo hoje o candidato Marco Túlio Murano Garcia, candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul. A eleição vai ser na próxima terça-feira. 8.600 advogados devem votar na votação que começa às 9 horas e vai até às 5 da tarde. Marco Túlio, muito obrigado pela sua presença, para essa entrevista aqui no RBV News. Das 17 propostas anunciadas, quais são as principais para a categoria? Obrigado, Pio, a você e a RBV News por essa oportunidade, né? Eu quero dizer aos meus colegas advogados e advogadas que nos assistem que as principais propostas e a principal proposta é a valorização e o respeito à advocacia. Nós queremos que a advocacia de Mato Grosso do Sul seja mais respeitada. E para começar a exigir respeito, nós queremos lutar para que nós possamos restabelecer o horário de funcionamento dos fóruns, porque não é possível que o advogado de Mato Grosso do Sul seja obrigado a trabalhar meio período ou meio expediente. Nós queremos exigir a participação do advogado nesse modelo de processo eletrônico ou digital que está sendo construído, sem que nós tenhamos sido consultados, um modelo que transfere responsabilidade para nós advogados, responsabilidades típicas dos servidores do Poder Judiciário, e que não nos devolve nenhum tipo de agilidade na prestação de tutela jurisdicional. Pelo contrário, tem nos devolvido incerteza, insegurança, porque temos um sistema falho, temos a internet, que é uma tecnologia na qual nós não podemos ainda confiar plenamente, e os advogados estão sendo impedidos de trabalhar e de exercer regularmente a advocacia de uma maneira plena. Marco Túlio, o horário do funcionamento da Justiça Estadual, existe essa possibilidade de mexer nesse horário? Qual que seria o ideal para atender a classe de advogados? Olha, existe a possibilidade. Esse horário é um horário constitucional. A Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul determina que os fóruns funcionem das 8 às 18, enquanto aqui em Mato Grosso do Sul funciona do meio-dia às 19. Existe a possibilidade, outros estados que passaram por uma situação semelhante, onde foi modificado o horário, foi reduzido, eu dou o exemplo de Rondônia,
em muito menos tempo do que nós, já conseguiram restabelecer. O que precisa é uma atuação forte da ordem. A ordem precisa defender os interesses da advocacia, dialogar com os poderes, conversar com os poderes, sobretudo com o Poder Judiciário. Colocar à mesa a posição do advogado e mostrar para o Poder Judiciário que esta medida, se de um lado pode até estar trazendo alguma economia, só que jurisdição não é local para fazer economia, de outro lado, para a população, para a cidadania e para a advocacia, tem trazido só prejuízos e o que é mais grave, tem aumentado ainda mais a demora na prestação da tutela jurisdicional. A gente costuma reclamar que a justiça é demorada, é lenta, com esse horário ela ficou mais lenta ainda. Então é possível, nós temos certeza que é possível. O ideal para a advocacia de Mato Grosso do Sul, o ideal é que se cumpra a Constituição, que nós tenhamos expediente das 8 às 18, e mais do que isso, que no período da manhã os advogados tenham um horário específico para eles serem atendidos pela magistratura. Isso é prerrogativa do advogado ser entrevistado pelos juízes. O advogado que vai ao fórum não vai a passeio, vai para conversar com a magistratura a respeito dos processos que eles precisam ser finalizados. Então, nós temos que ter um horário de atendimento também específico para o advogado. Esse horário que hoje funciona a Justiça Estadual não permite esse diálogo entre advogado e os juízes? Esse horário, Pio, ele restringe extremamente o diálogo. Ele restringe muito, porque hoje tudo que acontece no fórum acontece do meio-dia às 19. Então é uma concentração de atos e de pessoas. Os juízes fazem muitas audiências. E geralmente eles têm que fazer essas audiências à tarde, porque pela manhã eles não podem, o fórum não funciona. Então há um conflito. Você precisa se entrevistar com o juiz, tem que ficar aguardando que ele termine a audiência, ou tem que falar com ele no meio das audiências. Isso atrapalha demais essa prerrogativa do advogado, que o advogado não vai bater papo com o juiz. O advogado vai conversar com o juiz a respeito dos processos, para que os processos andem e terminem, para que o cidadão seja atendido. Uma outra a proposta é com relação à inclusão digital. Como é que deve ser esse trabalho de inclusão digital? É um problema que hoje os advogados estão enfrentando? É um problema sério. Hoje nós estamos trocando o nosso processo, daquele velho processo físico de papel, para o processo eletrônico ou digital. E o modelo que nós adotamos aqui em Mato Grosso do Sul, para começar, ele só privilegia o digital. Não há um meio termo. Nós não temos a possibilidade de peticionarmos fisicamente quando o sistema não funcionar, quando a internet estiver fora do ar, enfim, quando acontece uma série de circunstâncias que tiram o processo digital do ar. E mais, esse modelo de processo, ele exclui o advogado. Porque o advogado, em tempos de advocacia digital, a primeira prerrogativa dele é ter acesso ao processo digital. Hoje você vai para uma audiência, como não tem internet nos fóruns, você não tem acesso ao processo. Só o juiz tem acesso ao processo, o advogado não consegue ter, e ele fica privado de poder exercer plenamente a sua advocacia. Ele tem que levar ou uma pasta com o papel impresso, ou levar um notebook com o processo baixado, mas assim mesmo ele não acompanha o processo em tempo real. Há uma exclusão digital. Isso não agilizaria o processo, a digitalização, por exemplo? Nós não somos contra o processo eletrônico. Evidentemente que agilizaria, mas agilizará quando nós tivermos um sistema confiável. Hoje nós temos um sistema que não funciona, que vive fora do ar, os processos desaparecem quando você faz a distribuição, você tem extrema dificuldade para fazer as petições. Para nós implantarmos um modelo de processo eletrônico único, absoluto, sem a previsão de atos processuais físicos, nós precisamos, primeiro, aperfeiçoar o sistema, coisa que nós não conseguimos ainda. Segundo, ter uma internet que seja rápida e que mantenha o padrão do serviço, coisa que nós também não temos hoje. Então eu não sou contra, temos que evoluir, mas evoluir com parcimônia e com cautela. Eu acho que o regime ideal é o processo eletrônico com a possibilidade de petição física, com a possibilidade de distribuição de processos físicos, com a possibilidade de realização de audiências quando o sistema SAGE está fora do ar, que os advogados viajam para uma comarca distante, chegam lá e não podem fazer audiência porque o SAGE está fora do ar. Vamos evoluir, mas vamos evoluir com tranquilidade, porque senão a evolução, ao invés de beneficiar, ela atrapalha. Então, Marco, eu, por exemplo, falei no início do programa que 8.600 advogados estão aptos a votar a partir das 9 horas de terça-feira. Mas existe muito advogados inadimplentes? Existem muitos colegas inadimplentes, infelizmente. Né? Nós temos em torno de 10.600 advogados, dos quais 57% são mulheres, esse é um dado importante para a gente registrar aqui, e vão votar aproximadamente 8.600, 8.800, ou seja, 30% da advocacia de Mato Grosso do Sul, de 26% a 30%, não vai poder votar. E a grande maioria porque não conseguiu pagar a anuidade, quer porque a anuidade é muito cara, quer porque não houve facilidade no parcelamento da anuidade de 2012, e infelizmente os colegas vão ficar alijados desse importante processo democrático, vão ficar alijados da possibilidade de escolherem o novo presidente, escolherem um novo modelo de gestão que pode ser aplicado na Ordem dos Advogados. O senhor pretende, em caso de vitória, mexer na anuidade? Nós pretendemos sim, e isso não é eleitoreiro e não é aventureiro.
Nós pagamos uma das 4 anuidades mais caras do Brasil e, infelizmente, não somos uma das 4 advocacias mais ricas do Brasil. O advogado tem problemas reais, tem dificuldades, os honorários estão sendo fixados cada dia de forma mais aviltante e nós precisamos rever essa anuidade para que o advogado consiga pagar, para que o advogado consiga exercer plenamente a advocacia, consiga votar e ser votado. E, efetivamente, nós podemos fazer isso, porque se nós diminuirmos, estamos propondo um desconto de 20% no valor que temos hoje, se diminuirmos, nós temos convicção que o número de adimplentes vai aumentar. Vamos cair para a média nacional, que é de 12%, só aí nós já vamos ter um equilíbrio de contas. E, claro, a OAB também precisa fazer sacrifícios, a instituição precisa fazer sacrifícios, precisa contingenciar suas despesas, escolher melhor os gastos que vai fazer, porque não é possível que a OAB tenha recursos à custa do sacrifício apenas do advogado. Será um sacrifício recíproco, mas eu tenho certeza que a ordem vai poder ser administrada e vai ser administrada com este valor de anuidade que nós estamos propondo. Hoje o orçamento da ordem, ela consegue tocar a ordem, doutor Marco? Consegue, não é fácil, não é um orçamento folgado, mas a ordem não é uma empresa que tem que dar lucro, nós temos que ter o necessário para mantermos a nossa estrutura funcionando em favor do advogado. É um orçamento apertado, é verdade, mas a ordem consegue sim, com racionalização de despesas, com escolhas de prioridades, a ordem consegue se manter sem sobrecarregar demais a advocacia, sem fazer com que uma boa parte dos nossos colegas não possa pagar anuidade, não possa participar das eleições, não possa votar e ser votado. Na terça-feira, nós vamos ter aí as votações para a escolha do presidente. E não vai ser usado a urna eletrônica, vai ser no papel. Por que esse retrocesso? Olha, esse é um retrocesso, Pio, lamentável, né? Não é possível que nesse período nós tenhamos que voltar no tempo e fazer uma eleição com urna de lona e voto de papel. Eu acho que isso se deve, em grande parte, a um desprestígio da OAB Nacional perante as instituições. O TSE negou para todas as ordens do Brasil, não foi só Mato Grosso do Sul, não. É uma orientação superior, veio do TSE para os tribunais regionais eleitorais. Eu acho que isso foi falta de um bom trabalho político da ordem, de um trabalho institucional para garantir que nós tivéssemos as urnas eletrônicas. O argumento usado é de que não houve tempo, porque houve a coincidência entre as eleições partidárias e as classistas, então que não teria havido tempo para reprogramar as urnas. Eu, com todo respeito, não acredito nesta ideia que nos foi passada. Porque, por exemplo, Mato Grosso do Sul, nós só tivemos segundo turno em Campo Grande e nós temos urnas suficientes no interior do estado para fazer a eleição da advocacia. Eu acho que foi uma falta de consideração do Tribunal Superior Eleitoral com a Ordem dos Advogados do Brasil, talvez pelo momento institucional frágil que a OAB Nacional viva no cenário. Doutor Marco Túlio, muito obrigado pela entrevista e boa sorte aí nessa chegada até o dia 20, o senhor vai ter que caminhar muito ainda, né? Com certeza, eu estou caminhando bastante, acredito, sinceramente, com todo respeito aos demais colegas, que nós conseguiremos o nosso objetivo. Eu tenho caminhado e tenho dito que o corpo está cansado, mas a alma está tão leve que o corpo tem flutuado e eu tenho conseguido visitar todos os colegas do Mato Grosso do Sul e vou continuar visitando até o momento da eleição e espero que Deus me ajude e que eu possa ser o presidente da Ordem nos próximos 3 anos. E o RBV News Edição Tarde fica por aqui. Lembrando que nós voltamos amanhã apenas com a edição das 18 horas. Uma boa noite para você e até amanhã.